Olá, amados, graça e paz. O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do que está escrito nesse livro intitulado Palavra Revelada Além da Letra, uma roupagem nova em algo antigo. É um livro de minha autoria e eu abordo aqui vários temas interessantes e eu vou estar aqui trazendo parte daquilo que está escrito para que possa trazer de alguma forma edificação aos ouvintes, que Deus assim possa abençoar a todos nós. Como introdução desse livro, o propósito dessa obra não é o foco acadêmico, e sim alcançar o público não acadêmico que se interesse em conhecer um pouco sobre o assunto. Embora haja um destaque mais doutrinário nas doutrinas da ICM, o propósito não é atacar a instituição, e sim explicar à luz da Bíblia aquilo que pode ser considerado uma distorção doutrinária. A ideia é demonstrar que aquilo que hoje parece ser novo tem raízes no passado distante, e que a rejeição à teologia pode ser um mal para a igreja. Mesmo reconhecendo o mal que uma teologia ruim pode e tem causado na igreja, o caminho não é abandonar a boa teologia. As críticas à posição teológica dos líderes citados não têm como propósito depreciar o caráter destes. Portanto, o leitor deve focar no objetivo do livro, seu aspecto teológico. Espera-se pela graça de Deus que os olhos de muitos sejam abertos para a palavra de Deus como revelação plenária. O conhecimento pode preencher a mente, mas somente a graça pode preencher o coração e satisfazer a alma. Há uma igreja mergulhada num pragmatismo espiritual, onde os fins justificam os meios. Uma teologia desfocada da revelação especial e focada na revelação subjetiva, em que esta acaba tornando-se mais importante. Todavia, o leitor terá a oportunidade de conferir que, na maioria das vezes, o que se é ensinado como revelação ou palavra revelada além da letra, ao contrário do que tem sido ensinado como algo novo, não passa de uma especulação com as suas raízes na filosofia grega. Daí a razão do subtítulo do livro, Uma Roupagem Nova em Algo Antigo. A seguir agora tem um texto extraído da interpretação bíblica Os Pais da Igreja do segundo século, século V e século VI. Diz assim o texto, abre aspas, o sistema de alegorização de Agostinho ensinava que os 4 rios de Gênesis 2, versículo 10 ao 14, eram 4 virtudes fundamentais e que, no episódio da queda, as folhas de figueira representavam a hipocrisia e o cobrir a carne, a mortalidade. A embriaguez de Noé simbolizava o sofrimento e a morte de Cristo. Os dentes da Sulamita em Cantares 4:2 simbolizavam a igreja, arrancando os homens da heresia. Fecha aspas. Palavra revelada. Por definição de hermenêutica bíblica, aqui eu estarei citando a respeito do que significa aqui a hermenêutica bíblica, e diz assim, é a ciência ou a arte de interpretação bíblica com princípios e métodos para interpretá-la. Hermenêutica é a interpretação coerente de textos como a Bíblia.
O objetivo da hermenêutica é fazer uma boa interpretação do texto, chegando ao seu verdadeiro significado e aplicando-a corretamente. Todo cristão deve procurar entender o que as palavras da Bíblia realmente significam para não cair em erro. Perguntas e respostas à luz da Bíblia, o que é hermenêutica bíblica, disponível na internet, e aqui a gente tem a fonte de acesso, também disponível no livro como citação de referências. O sola scriptura, esse termo originário da Reforma Protestante, quer dizer que somente a Bíblia é norma normativa de verdade e fonte absoluta de autoridade sobre todas as outras autoridades, em todas as áreas de doutrina e prática. Isaías 8, 20. Abre aspas. A lei e ao testemunho, se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Uma roupagem nova em uma prática antiga. O peso com a palavra revelação no meio cristão faz com que muitos se tornem presos ao erro sem perceberem, visto que a mente que se torna aprisionada por uma suposta revelação dificilmente se abrirá para nova abordagem, e isso é um mal para a Igreja. Na Idade Média, a Igreja Católica defendia a tradição como fonte de verdade. No entanto, em Mateus 15, versículo 6, encontramos: e assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, a Igreja é advertida quanto ao perigo da filosofia humana. Colossenses 2,8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Na realidade, o sola scriptura, bem entendido, não é a rejeição da tradição da Igreja como os credos antigos, mas é o reconhecimento de que a Escritura, e somente nela, repousa a autoridade final em doutrinas e fé. Justo Gonzalez, fazendo a situação de Edito de Worms, diz assim, abre aspas, Lutero tem que ter sido tido como um herege comprovado. Ninguém deverá prestar-lhe asilo. Seus seguidores deverão ser condenados e seus livros extirpados à memória humana. Naqueles dias, não havia espaço para os questionamentos de Lutero no seio da Igreja Católica. Quem ousou sofreu as duras penas da perseguição do Santo Ofício. O chamado Santo Ofício ou a Inquisição, foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar e punir pessoas acusadas de terem se desviado de seus ensinamentos. Entre aspas, os hereges. A objeção católica procura dizer que, antes de Lutero, ninguém defendeu a doutrina sola scriptura. No entanto, não é bem assim. Greg Allison, em sua obra Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica, nos traz a seguinte informação. Atanásio, IV século. As Escrituras santas e inspiradas são suficientes para a comunicação da verdade. Cirilo de Jerusalém, IV século. Com relação aos ministérios divinos e santos da fé, nem mesmo uma declaração incidental deve ser feita sem as Escrituras.
Essa citação, essas duas citações aqui, se encontra no livro de autoria de Greg Allison, de 2018, na sua página 91. A Infoescola sobre a Inquisição. Nós encontramos algumas coisas importantes também ali. Bom, a Igreja Católica Romana afirma possuir o direito de interpretar a Bíblia de forma autoritária. Entretanto, para os reformadores e todas as igrejas fundamentadas nos princípios da Reforma Protestante, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em resposta ao movimento no Concílio de Trento, a Igreja Católica definiu que somente o magistério da Igreja pode interpretar a Bíblia de forma oficial. Somente a Igreja tem o julgamento e a interpretação das Escrituras. Métodos de interpretações. Entre os métodos de interpretações, podemos citar aqui o método histórico crítico. O método histórico crítico, de uso próprio do liberalismo teológico, conhecido também como alta crítica, fruto da influência do iluminismo com a ênfase na razão, busca-se uma análise crítica e racional como suficientes para a compreensão do texto bíblico. Este método afirma que a Bíblia possui erros e contradições. Daí não é inerrante palavra de Deus. Segundo o liberalismo, tudo que não tiver conforme a razão e a ciência deve ser rejeitado. Baseada nessa teologia, a ICM rejeita toda teologia como fruto da razão somente. A razão não é bem vista no que diz respeito à interpretação das Escrituras pela instituição. Isso não é bom, pois a fé não pode ser um salto cego num abismo divino para o qual não existe nenhuma racionalização ou racionalidade. Seria um contrassenso anular por completo qualquer função racional no ato de crer. Rodrigo Silva, falando sobre a fé, e ele faz exatamente essa afirmação, esse destaque no seu livro. Seria um contrassenso anular por completo qualquer função racional do ato de crer. O método histórico gramatical, resultante diretamente do labor dos protagonistas da Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, este contrapõe ao método alegórico, que se busca uma interpretação subjetiva ou além da letra. Sobre o método histórico-gramatical. O método histórico-gramatical propõe uma interpretação literal em que a intenção do autor deve ser respeitada, assim como a evolução da revelação. O contexto histórico e o aspecto gramatical propõem que o texto sagrado tenha um único sentido, e não quantos o leitor desejar. Essa abordagem, essa citação aqui, se encontra também disponível na internet. Elias Torralbo, Os Pentecostais e os Métodos de Ensino.
Estão disponíveis na internet um pouco sobre essa questão da interpretação bíblica. Por esse método histórico-gramatical, o leitor primeiro deve compreender o que o autor quis dizer para depois fazer a aplicação atual, ou seja, parte do contexto do autor para o contexto do leitor e não ao contrário. A hermenêutica pós-moderna. Uma marca principal é a descrença de uma verdade. A pluralização, o relativismo, a globalização, a secularização tornam um desafio para a Igreja de Cristo quanto à interpretação bíblica. As igrejas de tradição pentecostal não negam a inerrância da palavra de Deus, assim como não duvida de seu caráter espiritual e nem tampouco atribui vários sentidos ao mesmo texto bíblico. Todavia, por falta de conhecimento, alguns se lançam muitas das vezes na busca de uma revelação do texto bíblico como resultado de uma experiência com o Espírito Santo. Claro que, no que tange à interpretação do texto bíblico, não se pode depender exclusivamente da razão. Deve-se buscar auxílio do Espírito Santo para ajudar na compreensão e aplicação do texto bíblico. Contudo, os métodos são fundamentais para que se evitem desvios doutrinários ou deturpação do texto bíblico. Aprenda a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais, como, por exemplo, quem escreveu, qual o tempo e o lugar em que escreveu, por que escreveu, a quem se dirigia o escritor, o que o autor queria dizer. Perguntas como essa são importantes na compreensão do texto. Além da letra. Esta é uma teologia não exclusiva da ICM. Previamente, os temas são estudados por pastores que buscam a revelação de Jesus Cristo nas passagens bíblicas, a fim de transmitir um ensino que está além da letra contida no livro. Geralmente, os que buscam a interpretação dessa forma consideram que a letra mata. Trata-se de uma interpretação equivocada da fala de Paulo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Bekoff diz que a filosofia platônica ainda estava em curso nas formas do neoplatonismo e do gnosticismo, e não é de admirar que a famosa escola catequética dessa cidade caísse sobre o encanto da filosofia popular e se acomodasse à sua interpretação bíblica. Sem dúvidas, quem tem contato com esse tipo de interpretação pode comprovar o quão é encantador e por isso atrai a muitos, e não somente por isso, mas também o fato de não exigir muito esforço do leitor, que se lança na imaginação fértil de sua mente. Ainda Bekoff diz: muito da confusão atual da área da religião e na aplicação dos princípios bíblicos vem da interpretação distorcida e da má compreensão da palavra de Deus. Isso acontece até mesmo em círculos que defendem a infalibilidade das Escrituras. Segundo Orígenes, tudo que parece obscuro e imoral e inconveniente na Bíblia serve simplesmente como um incentivo para transcender ou passar além do sentido literal. Os poucos textos citados têm como objetivo despertar ao leitor de que a tal interpretação além da letra pode receber outros nomes, sentidos anagógico,
sentido alegórico, palavra revelada, todos esses termos são usados para referir-se a uma interpretação além da letra, ou seja, não passa de uma roupagem que pode mudar com o tempo e com o gosto, mas a raiz é antiga, a filosofia grega, o platonismo ou o neoplatonismo. A teologia católica ensina que a letra, abre aspas, a letra ensina-te os fatos passados, a alegoria o que deves crer, a moral o que deve fazer, a anagogia para onde deves tender. Fecha aspas, Catecismo 115, 119, 2016. A interpretação da Bíblia deve levar em consideração seu aspecto simbólico e tipológico. Deus se revelou não somente em palavras, mas também em fatos. Segundo Bekoff, os dois caminhos juntos e se complementam mutuamente, e ambos devem apontar para Cristo. O que é um tipo? Tipo é a representação de pessoa ou coisa espiritual. Logo, o tipo é inferior ao antítipo. A Bíblia tem seus tipos e, portanto, deve ser identificado. Não se deve sair achando que qualquer coisa na Bíblia pode ser um tipo. Exemplo de tipo é Jonas. Ele foi um tipo pessoal de Cristo. Abre aspas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Fecha aspas. Mateus, capítulo 12, versículo 40. O tabernáculo do Antigo Testamento, também citado em Hebreus, assim como o sumo sacerdote que entrava no Santos dos Santos para derramar sangue da redenção, Jesus derramou o seu próprio sangue. Então, todos esses são tipos de Cristo. As alegorias também estão presentes. No entanto, no Novo Testamento existe um número muito maior de tipos do que de alegoria. A Bíblia também contém parábolas, e um grande problema comum que acontece é quando o intérprete quer atribuir significado a cada detalhe da parábola e com isso se distancia em algumas das vezes da real mensagem. Um exemplo é a parábola do filho pródigo, as 10 dracmas, as 10 virgens e outras. O perigo dos erros, a dracma perdida. Ao insistir em dar significados a cada um dos elementos da parábola, alguns chegam a dizer que a mulher simboliza a igreja, a candeia que a mulher acende simboliza o evangelho, a vassoura com que ela varre o chão seria a lei, outros que a moeda perdida simboliza a salvação, as 9 moedas os dons espirituais, a candeia acesa o batismo com o Espírito Santo, etc. Sobre a parábola das 10 virgens, baseado na suposta palavra revelada, alguns enxergam em alguns elementos da parábola coisas tais como a noiva é a igreja fiel, as 10 virgens são 10 noivas que formam um só corpo. Na verdade, o número 10 é importante no sentido de simbolizar algo completo. Logo, representam todos os crentes de forma que formam uma só esposa. Ainda sendo, segundo a palavra revelada além da letra, a candeia é o coração do homem, ou o próprio homem, pois é feita de barro, e o homem foi criado do barro. O azeite é a bênção do Espírito Santo, e o fogo é o batismo com o Espírito Santo, preparando a igreja fiel para o arrebatamento. Mas essas interpretações fogem do objetivo da parábola, e a melhor forma de entender um texto bíblico é através do contexto geral. A seguir, o leitor terá a oportunidade de ver como deve ser feita uma interpretação dessas parábolas respeitando o contexto.